Amém. Muito obrigado, pastora Maria Rita. Mais uma vez, eu saúdo a todos nesta sala do pão, onde nós nos assentamos à mesa para comermos deste pão celestial. Vocês sabem que quando a pastora Maria Rita me chama, é para a área do ensino, né? Como ela mesma disse, o pizzaiolo faz pizza, o padeiro faz pão e o professor ensina. Então, cada um dentro da sua área, respeitando a todos e sabendo que Deus os compôs assim, desta maneira. Eu quero compartilhar com vocês, já é a base da nossa aula de hoje, em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, Mateus capítulo 28, e versículo 18, Jesus Cristo, ele chega para os seus discípulos e ele declara em Mateus 28, 18, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa grande comissão. E eu aprendi isso quando eu estava na escola dominical. Eu fui levado para a escola dominical e gostava desde criança, 4, 5, 6 anos. Fui criado e formado na Assembleia de Deus. Um dos momentos que eu mais gostava era o momento do louvor, da adoração, e um dos instrumentos que mais me chamava a atenção era a tuba, aquele instrumento grande. Eu ficava impressionado como aquela pessoa tinha aquela habilidade de tocar aquele instrumento tão grande e marcava o compasso, pum, 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 e aquilo me chamava bastante atenção. E na escola dominical, onde eram divididas por idades, e ali no porão da Assembleia de Deus da Paraná 20, eu aprendi muitas coisas. Eu creio que ali foi a minha formação teológica. E a grande comissão de nós estarmos executando, veja que Jesus, ele nos chama para isto. Quando ele, nesse momento, diz para os seus discípulos, eu já cumpri tudo e toda a autoridade já é me dada agora, no céu e na terra, então também tenho autoridade na terra. E eu vos outorgo esta autoridade. E Jesus disse, então, aos seus discípulos para que eles fossem e viessem a fazer também discípulos. Vão e façam discípulos. Jesus não outorgou a eles a responsabilidade de fazer seguidores. Interessante que hoje, na nossa concepção, e hoje na nossa modernidade, as pessoas estão procurando seguidores. Hoje é vendido seguidores. Quantos K de seguidores você quer hoje no Instagram? É vendido, você paga aí 20, 30 reais e você tem 2K de seguidores. E as pessoas estão lá demonstrando, olha, atingimos 2K de seguidores, glória a Deus, aleluia. E você vai ver quantas curtições tem ali, tem 2, 3, 10 curtições. Então, o que ele está aí mostrando não expressa a verdade, a realidade da situação. Então, quando Jesus diz, vai e façam discípulos, há uma grande diferença, porque o discípulo ele é chamado para aprender e multiplicar, e o seguidor ele é chamado para admirar. Essa é a diferença. Jesus não nos chama para admiração, Jesus nos chama para a composição, para a explanação do reino. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos propagar o reino no poder e na autoridade. Só que hoje
nós perdemos essa essência. E por que perdemos a essência? Por questão do ensino. As pessoas hoje não estão sendo ensinadas. A área do ensino diminuiu. Quase não existem escolas dominicais. O que tem hoje dentro dos cultos é uma apresentação, uma pregação, mas e a área do ensino, que é a base, que é a estrutura? Veja que Jesus, ele tinha não seguidores, ele tinha discípulos, os discípulos de Jesus. E vindo dentro desta concepção, nós precisamos hoje entender que essa geração precisa ser ensinada, discipulada. Essa geração precisa ser levantada antes que seja tarde. Porque nós temos hoje uma geração de seguidores e não de discípulos. Temos uma geração hoje deformada. Temos uma geração hoje complicada. Os nossos jovens de hoje são jovens complicados. São jovens que têm problemas emocionais gravíssimos. E esses problemas, eles têm aflorado e eles têm demonstrado na sua atitude comportamental. Hoje nós precisamos de pessoas com discernimento. Da última vez que eu fui convidado para estar aqui nessa sala, eu falei a respeito do discernimento e usei, fazendo analogia lá, de João o Batista. E João Batista, ele dizia, arrependei-vos. E como que a pessoa pode se arrepender? Somente quando ela tem discernimento. E quando a pessoa pode ter esse discernimento? Quando ela passar pela classe da aprendizagem, do discipulado. Discipulado é estrutura. A estrutura do discipulado é tão importante, que quando o anjo aparece para o pai de João Batista, você pode acompanhar lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 16, e você vai observar o que o anjo fala para o pai de João Batista. Ele dá o referencial para Zacarias, dizendo, não temas. Olha, é com grande alegria, porque a tua mulher vai dar um filho. E quem é esse filho que virá a vocês? Ele será grande diante do Senhor. Não tomará vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Senhor, o seu Deus, e irá diante dele no Espírito, presta atenção nesta passagem, irá diante dele no Espírito com letra minúscula, não é Espírito de letra maiúscula, não está se referindo ao Espírito Santo, está falando no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Essa palavra apercebido tem a mesma conjectura de um povo com discernimento, um povo que discerne o certo do errado, o santo do profano, um povo que sabe se comportar, um povo que sabe adorar ao Senhor, que busca ao Senhor em espírito e em verdade, não na emoção. Busca Deus e adora ao Senhor em espírito e em verdade, e não na derrame, não na dermática. O ensino é muito importante. E o anjo fala e se apresenta e dá o nome dele, fala para o pai de João e diz, esse virá no poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. E disse então o anjo a Zacarias, então disse Zacarias ao anjo, como é que eu terei certeza disso? E aí vai então na conversa, mas o que é importante de nós entendermos é de que ele viria no espírito, no poder, na virtude de Elias, para converter os corações. Agora, quantos milagres Elias realizou?
Se você for estudar e verificar, Elias realizou 7 milagres. Quantos milagres João Batista realizou? Procure aí. Você não vai encontrar nenhum. Você não vai ver João Batista realizando nenhum milagre. Mas que espírito é esse que estava sobre João o Batista? Que espírito é esse de Elias? Era o espírito do ensino. Era o espírito do discipulado. Elias foi o primeiro a montar uma escola teológica de profetas. Estudo teológico, olha a importância. A primeira faculdade teológica foi montada por Elias. Elias tinha uma escola de profetas, e não era uma. Diz o historiador Flávio Josefo que ele tinha quase 40 escolas de profetas. 40 escolas de profetas. Qual é a intenção dessas escolas de profeta? Por que Deus permitiu e por que tinha esta unção na vida de Elias para esta escola de profetas? Qual era a intenção de tudo isso? A intenção de ser estabelecido essa escola de profetas é para que aquele momento em que estavam vivendo da apostasia, que havia se estabelecido ali no Reino do Norte, Elias passava as instruções para estes homens, instruções morais, instruções comportamentais, instruções espirituais, experiências com Deus, para eles serem inseridos no sobrenatural. Ensinava, instruía. Você vai encontrar lá em 2 de Reis, capítulo 4, quando o machado cai, e os profetas chamam, então, o professor e diz, olha, o machado caiu aí. Você vai ver experiências tremendas que aqueles jovens foram inseridos na área do ensino. É necessário que nós façamos discípulos e ensinemos as pessoas. Não é motivar as pessoas. Hoje, o número de coach espiritual, coach gospel que tem aí, só para trazer motivação. Não é na área da emoção. Paulo diz que não é pelo que sentimos, nem pelo que vemos, é pelo que cremos. E crer está na área da cognição mental. Crer está na área do discernimento. Crer está na área do estudo, da aprendizagem da palavra. Para que nós possamos fazer a diferença nesta geração, porque estamos com uma geração tão enferma, uma geração tão doente, que essa geração de hoje quer se movimentar apenas na dimensão das emoções. E quando eu estou sendo levado pelo movimento da emoção, eu estou sendo levado pelo movimento da cultura do mundo, e não a cultura do reino. A cultura do reino ela é diferente, a cultura do reino é estruturada, a cultura do reino tem ensino, tem estrutura, tem base. A cultura do reino ela tem formação teológica. Por que hoje as pessoas querem ir para a igreja? Se você observar, as pessoas hoje querem ir para a igreja para elas serem motivadas, para sentirem prazer. Ou seja, é na área dermática. Hoje é o show, é o tecnológico, é o holograma. Hoje você levar uma Bíblia de papel hoje, para a igreja, uma Bíblia de papel desse tamanho aqui, se você levar hoje para a igreja, isso é arcaico. Você leva no seu smartphone, porque você está ali, porque se o pastor não estiver vendo, se a pregação não estiver boa, tu está ali no Instagram. Eu já vi tanta gente dentro da igreja no Instagram, ali movendo, ou fazendo compartilhamento no Facebook, e fala, meu, o cara estava na igreja fazendo compartilhamento nessa hora.
E não era da palavra, e não era do estudo. É porque não estava interessante. Então, ele tinha aquelas fugas. E aí ele faz até os atendimentos do grupo dele, dos seguidores dele. Então, isso tudo é levado para uma desconstrução da verdade. E nós estamos hoje observando, porque pela falta do ensino, nós estamos vendo hoje um evangelho customizado. Com a falta do ensino hoje, a gente tem ouvido as pessoas dizer que Deus me ama como eu sou. Quantas vezes eu já ouvi isso? Deus me ama como eu sou. Aonde está isso, cara? Me mostra o versículo bíblico que Deus te ama como você é. É mentira. É mentira. Deus não te ama como você é. Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, que nós somos filhos da ira, inimigos de Deus. Deus não me ama como eu sou. Ele te ama até como você é. Mas ele está pedindo para você, sai daí, cara. Ô, não fique nessa, não. Tem que ter mudança, uma nova criatura. Paulo disse, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eu preciso desta dimensão, desta transformação. Matar o velho homem e deixar surgir o novo homem, a nova natureza. É fácil? Não. Como vem essa nova natureza? Na emoção? Não. No ensino, na palavra, nas aflições, nas experiências, na dureza. Quando eu sou colocado na parede, numa ministração que mostra que eu sou pecador e que eu preciso de transformação de vida. E que Deus quer restaurar a minha vida, mas sou eu que vou me posicionar, eu que vou transicionar nesta dimensão. Elias tem 7 manifestações de milagres. João Batista não tem uma. Mas Elias tinha discípulos. Um dos seus discípulos mais proeminentes que a Bíblia diz de Elias foi Eliseu. Você sabe que Eliseu pediu a porção dobrada de Elias. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. O último milagre de Eliseu foi quando ele foi jogado na cova, quando estava morto, e o seu corpo entrou em contato com um soldado morto que estava naquela cova, e por aquele contato, aquele homem ressuscitou. Foi o último milagre mesmo em morte. Mas Eliseu não deu continuidade na escola. Eliseu acabou com a escola de Elias. Eliseu não fez discípulos. Como? O senhor está enganado. Eliseu tinha um discípulo, se chamava Geazi. E quem era Geazi? O camarada não teve nem condições de formar um discípulo digno para dar continuidade. O camarada cheio de tarado por dinheiro, louco pelos prazeres. Qual foi a falha de Eliseu? Será que Elias não o discipulou tão bem? Sim, discipulou, mas ele não quis dar continuidade, porque muitas pessoas, elas são discipuladas, mas elas não querem dar continuidade nos seus ensinos. Então, quando nós nos posicionamos para serem ensinados, instruídos, para sermos discípulos, nós vamos, então, passar o reino. Nós vamos passar, então, a mensagem do Deus Todo-Poderoso e não a nossa. Então, nós não seremos mais movidos de emoções. Não seremos como essa geração que nós temos visto hoje, uma geração Nutella, que não sabe nem o que é. O
Camarada hoje que vai para a igreja tem a calça jogada lá embaixo, aparece a cueca. Ou tem aquela calça lá toda apertadinha. As meninas hoje têm dificuldades em se encontrar, que são moças. Porque, às vezes, até do púlpito, o que se passa lá de cima é a sensualidade. Então, o ensino precisa ser elevado, porque o nível de ensino foi decaindo, decaindo, decaindo. E a problemática de hoje, o que nós estamos hoje vivendo, sabe o que tem ocasionado todo esse transtorno nos dias de hoje? O ensino, a escola. Todas as vezes que no reino de Deus se movimenta para uma estruturação, para um movimento, o reino do inferno também se movimenta. O inferno hoje, ele não age mais como ele agia há 20, 30, 40 anos. Ele se estruturou. O inferno se estruturou. Satanás tem uma estrutura tática, sistemática, moderna, logística, bélica, estratégica. E essa estruturação de Satanás hoje, onde ele invadiu? As escolas. Quando Elias tinha a sua escola lá, dos profetas, estude. Veja lá em 2 de Reis, quando Elias tinha a sua escola dos profetas. Paralelamente, o que apareceu, posteriormente o que aparece, são as escolas filosóficas. Filosofia, sociologia, antropologia. Platão, Aristóteles, Sócrates. Período helenístico. O cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo. E hoje, o que nós temos? Quais são as escolas, como elas se movimentam hoje? Marxismo, positivismo, pragmatismo, niilismo, idealismo. As escolas que se movimentam hoje no teórico, nós enviamos nossas crianças para as escolas e os professores que já tiveram suas mentes doutrinadas, o que eles ensinam? Marxismo para as crianças nas escolas. Mas como os nossos filhos não estão estruturados na palavra de Deus, como eles não têm ensino na igreja, porque muitas vezes eles são jogados numa sala ali, e naquela sala eles vão dançar, vão fazer um movimento com o corpo, vão aprender teatrinho, mas cadê o estudo bíblico, a estrutura da palavra de Deus, o ensino teológico? Eu já vi isso. Já recebi comentários de igrejas em que os jovens se reúnem para assistir o Walking Dead, para ver a série do Harry Potter. Filhos de evangélicos se reunindo, chamam uma pizza e vamos assistir um filme de terror. O que ocasiona na mente desses jovens? Depois os pais têm dificuldades de lidar com eles no futuro, porque não conseguem segurar. E o número de jovens complicados apareceu hoje de uma forma exponencial. E muitos deles sobem no púlpito para passar aquilo que eles são, dizendo que Deus me aceita como eu sou. Não, não. Tem que ter mudança, tem que ter a nova natureza, tem que matar o pecado, tem que matar ele. Se não matar o pecado, nós não vamos de maneira nenhuma estruturar a nossa vida. Porque não pode reinar dois senhores aqui nesse corpo. Ou há de agradar a um e desagradar o outro, ou há de agradar o outro e desagradar o um. Jesus disse isso. Paulo teve este momento em que ele tem essa grande luta. No livro de Romanos, capítulo 7, ele diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Capítulo 8, versículo 1, ele dá a resposta. Os que andam em espírito não cumprirão as concupiscências da carne.
estrutura. Hoje nós precisamos ter este posicionamento. Então, as escolas que foram montadas, essas escolas de filosofia, antigamente nós tínhamos. Está aqui o pastor Josué, que eu estou fazendo uma transmissão também e o pastor Josué é um queridão, doutor Josué Dias Paiva, de Figueiredo, filho de pastor. Fazia parte da escola lá da Assembleia de Deus, o pai dele tomava conta da Paraná 20. Me lembro muito bem, pastorzão mesmo. E como realmente nós aprendíamos a palavra. Essa foi a nossa estrutura. Nós temos base teológica, gente. Por isso que quando a gente fala nós somos crente raiz, não somos crente Nutella, é porque nós aprendemos lá no porão a estrutura do conhecimento da palavra. Nós fomos discipulados. Falta discipulado hoje. Ensino, estrutura da palavra, conhecimento da palavra. Por isso que quando nós apresentamos a faculdade, nós estamos envolvidos na área do ensino. A nossa intenção não é ganhar dinheiro, a nossa intenção é formar discípulos nas Sagradas Escrituras, conhecendo. A uns Jesus falava por parábolas, mas os seus ele revelava. E as pessoas hoje não têm a revelação desta palavra. Por que motivo? Porque elas estão envolvidas mais no emocionalismo. Elas estão envolvidas mais no corpo do que dessa busca espiritual. Pouquíssimas pessoas hoje têm condições de acessar o entendimento, porque elas tiveram as suas percepções mentais afetadas. Elas foram reprogramadas. E essa reprogramação começa nas escolas. A escola hoje é um ambiente muito perigoso, porque a doutrinação nas escolas hoje não é mais a nível de universidade, de faculdade. A doutrinação já começa ali no berçário. Por isso que Salomão, ele dá a orientação em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, porque ainda quando for velho não se desviará dele. Instrução, discipulado. E sabe qual é até qual idade que o discipulado ele tem um fundamento? A instrução ela tem um fundamento até os 7 anos de idade. O cérebro da criança faz registros significativos até a sua velhice, até os 7 anos de idade, aquilo fica registrado. Eu estou falando no campo da neurociência, onde eu tenho formação. Os registros que todos nós temos foi do 0 até os 7 anos de idade. Como do 0 até a parte intrauterina, eu já comecei a receber informações ali na minha formação. Por isso que, mesmo que o teu filho se desvie, se ele tem base, se ele teve estrutura, se ele teve discipulado, se ele teve ensino, até os 7 anos de idade, quando ele for velho, ele não vai se desviar, sabe por quê? Porque mesmo que esteja desviado, ele tem um registro. Eu sei quem é o único Deus, o único Senhor, eu sei quem é o meu Pai, eu sei em quem eu creio, eu sei quem é aquele que pode me resgatar. Por isso que o comunismo, o marxismo, a estratégia é pegar as crianças já no berçário. Por isso que coloca esta ideologia de gênero, mostrando para a criança de 4, 3, 2 anos que homem não é homem, que mulher não é mulher, que ele pode ser quem ele quer. E a criança, então, cresce com essa deformação mental, e isto é ensinado nas escolas. Ideologia de gênero é colocado nas escolas. Os períodos iniciais para deformar a mente das crianças.
E se ela não tem estrutura de um pai, de uma mãe que ensine, que instrua, que pegue a criança, que leia a Bíblia com ela, que faça a oração, que leve a criança, instrua a criança no caminho em que deve andar. Se os pais não derem essa estrutura, elas não terão registros. É um download que você coloca. E esses downloads serão acessados no momento certo. Eu tenho downloads desde quando eu estava mamando no seio da minha mãe. Eu gosto muito da área da música, porque quando minha mãe me embalava, colocando para eu mamar no seio dela, quando ela me colocava no seu seio do lado esquerdo, ela dizia: chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, chuva nos faz bem contentes, chuva do Consolador. Acabou essa daqui. Olha o tamanho do homem aqui, 1,85 m. Coloca para o outro seio. Tudo bem, mudava para o outro seio. E quando colocava no outro seio, já vinha novamente um embalo. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Minha mãe chorava. E eu mamava, eu absorvia, eu ouvia, eu era programado ali. Castigado em Jesus, foi ali pela fé, e meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu aprendi isso quando eu estava mamando, gente. Instrua a criança no caminho que deve andar. Sabe quantas pancadas eu já tive na vida? Sabe quantas decepções eu já tive na vida? Minha esposa me conhece, ela fala: eu te admiro, porque tu já tomou pancada na vida, você já foi enganado, ludibriado, canalhas que te roubaram, e você continua com Jesus. Porque eu tenho um registro, eu fui discipulado. Hoje está faltando discipulador. Hoje as pessoas estão buscando seguidores, nós não queremos seguidores, no reino de Deus não são seguidores, são discipuladores, gente. Façam discípulos. A grande comissão é ide, ensina, gente. Mas como vou ensinar se eu não sei, se eu não aprendi? Eu acho que não é importante uma faculdade teológica porque a letra mata. Não é importante estudar a Bíblia, eu sou movido pelo Espírito. Ei, preste atenção, o Espírito Santo ele precisa de duas condições básicas, essenciais para ele agir. Primeiro, espaço. Ele precisa nos ter para que ele possa nos usar. Segundo, ele tem que ter material. Se você pegar um livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e pairava sobre a face do abismo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo não fez nada sem que a palavra fosse liberada. Versículo 3, e disse Deus: haja luz. Opa, temos material para trabalhar. Precisamos de material, discipulado, ensino, instrução, pegar a Bíblia. Sou pastor há quase 40 anos. Antes de eu fazer isso aqui, ó, pegar isso, dar para o povo, antes eu fiz isso, ó. Me alimentando, ó, da palavra. Quando eu me converti, eu ia almoçar, pegava a Bíblia, colocava do lado, prato na minha frente, ó, estudando as Sagradas Escrituras. Larguei faculdade de engenharia para cursar faculdade de teologia. O que é mais importante para nós?
Mateus 7,7. Pedi, buscai. Eu quero o conhecimento. Eu quero o discernimento da palavra. Se nós desejamos ser instrumentos nas mãos do Senhor... Opa, peraí, pessoal. Alguém aqui tem dúvida que Jesus está voltando? Alguém aqui tem dúvida que nós estamos na reta final? Alguém aqui tem dúvida de que esta geração, de que este ano, a de 2022, que a vinda de Jesus é tão iminente, que está tudo já se concretizando, tudo está fechando? Tem dúvida? Até o cego hoje está enxergando isso. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta. Deixa Jesus entrar. Porque o rei está voltando. Ele já está presente. Já saiu de lá, já está em direção. Recebi agora de Israel, eu tenho amigos em Israel, eu tenho amigos judeus, e me mandaram sobre um rabino que está dizendo, em 2023 é o ano do jubileu, estudioso da Torá, da Cabala, o estudo matemático, numérico das Sagradas Escrituras. Ele está dizendo, é o ano do jubileu, 2023 é o ano do jubileu. O que significa o ano do jubileu? Nós ensinamos isso na faculdade. Enquanto você fica ouvindo aí que no ano de 2022 a igreja vai estourar a boca do balão. Ah, vai nessa. Vai nessa. Tem aquela frasezinha medíocre, né, que todo mundo pegou, né? Me engana que eu gosto. Eu não gosto de ser enganado, não, cara. Não me venha com ensinos falsos. Eu quero o ensino da palavra, eu quero substância, eu gosto de feijoada, de carne, de substância, não de leitinho. Leitinho é para beber. Paulo disse, olha, vocês já eram para ser alimentados de manjares, mas vocês estão sendo alimentados de tetê, mamadeira. Para com isso. Ele referencia, quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Mas Deus, deixei de ser criança. Deus está precisando de soldados em linhas de frente. O desejo de Deus é que nós estejamos prontos para fazer discípulos. A escola hoje que está sendo levantada é uma escola contra o reino. Estão fazendo guerra contra o nosso Pai. Você não está percebendo isso? Ah, não me interesso. Quantas vezes você já ouviu falar igreja e política não se mistura, não se envolve? Nós vamos fazer um jejum. Para, meu. Jejum é para ter o crescimento espiritual. Agora é a hora de se posicionar. Você imagine se quando Davi estivesse indo levar ali o pão, o leite, o alimento para os seus irmãos ali no arraial, do exército do Deus vivo, o exército de Saul, e ele olhasse ali e visse o gigante afrontando, xingando, zombando. E Davi falava, pessoal, vamos subir no monte, vamos fazer um jejum, vamos fazer aqui uma corrente de oração para derrubar esse gigante. Foi isso que ele fez. Preste atenção, tenha discernimento das Sagradas Escrituras. Para isso você precisa de escola. Para isso você precisa de ensino. Davi falou, eu vou lá. Eu vou arrancar o pescoço desse cabeçudo. Tentaram colocar a armadura de Saul nele. Deram a espada para ele. Ele falou, nada disso, não dá. Até tentou, não dá. Gigante, Golias, eu vou a ti. Eu vou contra ti, no nome
do Deus vivo. Eu fui discipulado. Eu conheço a palavra de Deus. Mas eu também fui instruído na briga, na guerra, a hora de levantar as mangas, tomar postura, tomar posição e dizer, nós vamos para a linha de frente. Pastor, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sim, concordo, é contra as regiões espirituais, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Paulo fala sobre isso, livro de Efésios. Mas ele está dizendo para que nós nos posicionemos. E a luta hoje é contra esta cultura, porque a cultura do reino, ela foi abafada. Quando não tem mais escola dominical, 2, 3 presentes. Culto de profecia, vem o profeta. Igreja lotada, saindo pela culatra, vai vir a banda tal. Uau! Um monte de gente para cantar, pular, só no sinestésico. Mas um culto de ensino, de instrução, um culto de instrução da palavra. Vamos estudar a palavra. Eu não quero, eu quero uma profecia. Eu quero sinestésico, eu quero emoção. E este ensino me dá estrutura. Vocês têm um chamado. Vocês estão em uma sala de estudo. Pastora Maria Rita não é uma pessoa ociosa. Ela faz faculdade de teologia, está se formando agora. Faz faculdade de neurociência bíblica. Fez curso de capelania. Você olha para ela e fala, nossa, essa mulher aí, ela é estudada. Ela foi discipulada, ela tem instrução da palavra de Deus. Quando eu disse para ela, minha amada, continue com sua sala levando instrução para este povo. Neurociência bíblica, o que é isso? É a capacidade que você tem de absorver o entendimento da palavra de Deus, tirando esses obstáculos, que muitas vezes te atrapalha de conhecer a verdade. Porque hoje a mentira está sendo propagada. E a morte não começa no derramar de sangue. A morte começa com a corrupção da mente. Mente corrompida é que começa a morte. Porque a morte é o afastamento de Deus, não é a morte física. Deus disse para Adão, Adão, se você comer dessa árvore, certamente tu morrerás. E ele morreu. Morreu. Porque se afastou de Deus. Ele perdeu o seu brilho. Adão brilhava. Adão era reluzente. De onde o Senhor tirou isto? Deus é luz. Deus o visitava na viração do dia. Psicologia com Adão. E aí, Adão, como é que foi seu dia, meu filho? E conversa, e diálogo. Não eram de coisas banais, era conversa de alto nível. Adão ficou com medo porque ele falou, eu apaguei agora. Quando você estuda, você acende. Vamos voltar para eu terminar o estudo de hoje. João Batista, ele tinha o espírito de Elias. Elias tinha faculdade teológica. Tinha quase 40 escolas de profetas. E esses profetas aprenderam a ter experiência, foram inseridos no sobrenatural, aprenderam sobre resistência à apostasia,
aprenderam sobre ética, moral, experiências com Deus. E João Batista, se o anjo falou que ele viria no espírito de João Batista, com poder, com autoridade, que espírito foi esse? Foi o espírito do ensino. João Batista tinha discípulos, sabe por quê? Porque ele tinha uma escola de discípulos. Era discipulador. Jesus tinha escola de discípulos. Qual foi a primeira coisa que Jesus faz? Escola de discípulos. Olha a importância, gente, de aprender. Jesus poderia levantar a mão e falar, pronto, está consumado, já fui para a cruz, já morri, já está tudo consumado, ok. Não, formou discípulos. Esses discípulos fizeram a diferença em toda a Ásia. Sem internet, sem Facebook, sem telefone celular, sem fax, sem jornal. Fizeram a diferença porque foram discipulados. E quando eles foram discipulados, eles foram e aí disseram, esses aí que estão vindo são esses que estão colocando o mundo às avessas. Porque é isto que nós precisamos fazer, não nos amoldarmos ao mundo. Paulo fala isso em Romanos 12, não se amolde a esta cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme a sua mente, renove ela. A palavra renovar, o prefixo re, significa volte ao início. Me fez lembrar daquela música, quero voltar ao início de tudo. E é isso que nós precisamos. Voltar aos ensinos, às escolas, a escola dominical, o estudo da palavra. Estude, busque conhecimento, busque a palavra. Termino com o meu texto básico, que Jesus disse, e que é muito importante. Mateus 28, 19. Vão, façam discípulos, ensine-os. Façam discípulos e ensine-os. Façam discípulos e ensine-os. Não faça seguidores, faça discípulo. Seguidor, ele vai apenas paparicar você. Discípulo, ele vai te agradecer pelo que você está ensinando. Tem material para ensinar? Tem material para discipular? Tem material para passar? É importante eu saber disso. Você tem esse material? Eu tenho certeza que você está aqui porque você ama Jesus. Tenho certeza que você está aqui nesse tempo de espaço, que poderia estar fazendo almoço em algum outro lugar, mas você está ouvindo aqui porque você ama Jesus. Agora, você honra Jesus pelo que ele fez? Só amar é uma coisa. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? A professora Débora deu esse estudo. Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, eu gosto de ti. Gostar é uma coisa, camarada. Amar é diferente. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu gosto de ti. Que tipo de amor é esse? É filéu? Pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro entra na carne. Senhor, para com isso. Tu quer cutucar a onça de vara curta? Tu sabe que eu gosto de ti? E aí Jesus disse para ele, quando tu te converteres, Pedro, quando tu te converteres, aí tu vai e cuida. Caramba, 3 anos andando com Jesus, ainda não tinha se convertido. Primeira carta que Pedro escreve,
Primeira carta que Pedro escreve, eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, assume o apostolado. Uau, que diferença, hein? Camarada que tinha negado Jesus, camarada que estava na carne, de repente, o download desce de tudo aquilo que Jesus discipulou, ensinou, instruiu. Venho, nesta tarde, a todos vocês, trazer esta palavra para a vossa edificação e a minha também. Antes de eu passar para você, como eu disse, antes de eu fazer isto, eu fiz isso, isto. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tu tenhas sucesso. Obrigado, minha amada, minha linda pastora Maria Rita Santos Souza, por essa grande oportunidade. Quero deixar esse espaço, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum questionamento em cima. Eu ainda tenho um tempo, mas passo a palavra, pastora Maria Rita, abençoando. Amém. Jesus, preste atenção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Tome posse, em nome de Jesus. E entre em linha de frente, porque nós estamos precisando que esta guerra é forte. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. A paz do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu estou aqui com meu coração borbulhando de alegria, de joia, como se diz aqui em italiano, né? Obrigada, pastor Nálio. Eu vou ler aqui. Seu microfone foi desligado, pastora Maria Rita. Obrigada, pastor. Eu vou ler aqui Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Né? E diz aqui, diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Né? A palavra de Deus é muito clara, que nós, quando a gente não procura, né, a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, 2 Pedro 3,18, né? A Bíblia é clara, ela está sempre nos instruindo, é o nosso manual de vida. Interessante, pastor, e todos que aqui estão, que todas as vezes que eu abro, agora parou mais, porque eu estou falando sempre e eu já estou exercendo o que Deus já ministrava no meu coração. 5 minutos antes de abrir a live, o Senhor sempre ministrava no meu coração. Crescer na graça e no conhecimento. E eu ficava, eu cresci na graça e no conhecimento. Aí depois foi que eu vim descobrir, quando eu comecei, entrei na faculdade, comecei a estudar mais, meter mais a cara no livro, ruminar a palavra do Senhor, estou aprendendo, tenho muito mais a aprender. Aí eu vim compreender o que Jesus estava me dizendo. Maria Rita, cresça na graça e no conhecimento da minha palavra. Porque este canal aqui, esse espaço, Jesus nos deu para que aqui nós viéssemos crescer na graça e no conhecimento. Porque realmente isso está me preocupando muito ultimamente, porque eu não vejo, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas hoje não tem o discipulado, e quando tem, isso é real. 5, 4, 3, até 10, 8, né? Mas a igreja em si, né?
deveria ter esse discipulado e as pessoas deveriam ir para o discipulado, né? Mas não querem, né? E a palavra do Senhor é clara aqui em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque rejeitaram os meus ensinamentos. Então, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Venhamos meditar, porque a palavra do Senhor é a palavra, ela é rema, ela nos ensina, e a palavra do Senhor tira as nossas dúvidas. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa?